Seu nome completo é Mauro Moura Paixão de Ramos, correto? Correto. Qual é a data de nascimento? Dia 2/4/2003. Sabe que se eu falo só um pouquinho mais alto. Dia 2/4/2003. Certo? Nome dos seus pais? Rosiane Paixão Ramos e Hum. o Francisco Moura. Qual o CPF do senhor? 084-932-97100. Qual o endereço? SMPW, trecho 1, Casa 55, Vila Cauê. O senhor estudou até que série ou está estudando ainda? Não estou estudando por conta que estou privado, mas estudei até o primeiro ano. E agora está Não, estudando novamente? não cheguei a primeiro ano do ensino médio, não cheguei a estudar, a fazer. Uhum. Parei antes. Mas o senhor falou que está estudando novamente agora. Tava começando, voltando. É. Eu tinha acabado de sair da internação, estudava lá sim. E o senhor estava trabalhando quando foi preso? Tava sim. Trabalhava de quê? Eu tava trabalhando como esquadrias de alumínio e também estava no ramo das joias, moeda antiga. Autônomo? Isso. Certo. O senhor tem algum vício, senhor Mauro? Não, senhora. Usa algum remédio controlado? Não, senhora. Certo. Senhor Mauro, esse é o momento do seu interrogatório. O senhor tem o direito de ficar em silêncio sem que isso prejudique sua defesa. Mas é o momento que o senhor tem de nos dar a sua versão dos fatos. O senhor vai querer falar ou vai ficar em silêncio? Eu queria falar. Só lembrando que o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que lhe for feita. Tá? Não é porque o senhor está dizendo agora que quer falar que precisa responder todas. Tá bom? Sim. É verdadeira a acusação que foi feita contra o senhor? É verdade, mas não da forma narrada. Como é que aconteceu? Então, no dia dos fatos, eu estava com Raíssa, que na época era minha namorada. Estávamos jantando aqui no Bandeirante mesmo. Após o jantar, ela me chamou para a gente passar no bar, no Texas. No que eu estava lá, me deu vontade de usar o banheiro. E como é um local público, eu não costumo usar o banheiro em locais públicos, gosto de banhar após. E chamamos um motorista de aplicativo para irmos para casa. No que chegamos em frente ao prédio, eu avistei um carro parado com três indivíduos, o Wesley e os dois amigos dele, a testemunha e o André, essa que veio aqui, o André. Eu cumprimentei eles e fui pro banheiro. No que eu tô no banheiro, eu escuto uma discussão e reconheço a voz de Wesley e de Raíssa. Ele falando alterado, xingando ela. Foi no momento que eu corri para a janela do prédio. Lá de cima eu gritei, Wesley, não precisa disso, o que está acontecendo? Porque eu vi ele indo para cima dela. Ele olhou para mim e falou que eu descesse de lá que eu iria ver também. Foi o momento que eu, para não deixar ele fazer nada com ela, desci correndo do prédio, nem me vesti direito, desci descalço, sem camisa. No que eu cheguei lá, eu tentei conversar com ele, ele a todo momento muito alterado, falando que iria buscar alguma coisa dentro do carro, que eu iria ver quem eu achava que era, falando que se eu não fizesse nada com ele, ele faria comigo, falando que não precisava disso, que conhecia ele desde pequeno, que não queria confusão. Vi que não ia resolver a situação, pois ele estava muito alterado, tentei ir embora. Aí você me chamou, vamos embora, vamos para onde a gente ia. Eu subi pro prédio para vestir minha roupa, calçar meu tênis, Por que a Raíssa não foi junto? porque o motorista estava lá do aplicativo. Ele estava esperando a gente para a gente voltar. Aí ela estava lá com ele para ele não ir embora e deixar a gente, entendeu? Aí foi o momento que eu subi pro prédio, vesti minha blusa, calcei meu tênis, e ele tava falando que se eu descesse, ele ia fazer algo comigo, como se fosse me bater, me matar, algo do tipo. Eu, por conhecer o histórico dele de violência, conheço várias pessoas que já apanhou dele, inclusive ele tem passagem por essas questões, ele era uma pessoa brigando com ele. Muitos colegas meus têm medo dele, entendeu? Já ouvi muito sobre isso, eu fiquei com medo, coloquei uma faca na cintura para me defender, caso ele fosse fazer algo comigo. No momento que eu desci do prédio, ele tava falando que ia fazer, que ia me matar se eu descesse de lá, que eu iria ver. No momento que eu desci, eu falei que não queria confusão e fui em direção ao carro com Raíssa. Foi o momento que ele foi até mim e me puxou pela blusa, grudando, tipo, segurando meu pescoço, como se fosse me sufocar, me enforcar. Foi o momento que eu me desesperei e tentei fazer com que ele se afastasse de mim, que ele me soltasse. Foi o momento que eu reagi. E o senhor E deu quantos golpes? então, na hora eu me desesperei, eu não contei, mas conforme o laudo foi dois. Mas na hora eu me desesperei. Eu
Assim que ele me soltou, eu parei. Eu fiz até ele me soltar. Foram dois. Eu dei um, ele continuou me segurando. No segundo, ele soltou e saiu correndo. No que ele correu para um lado, eu corri para o outro. Eu vi ele correndo, eu não imaginei que isso ia acontecer. Ele correu normalmente, como se tivesse tudo bem. Então, na minha cabeça, eu achei que tinha conseguido afastar ele de mim, que estava tudo certo. Não esperava que isso acontecesse, nunca imaginei que isso acontecesse. Não foi minha intenção. Vocês eram amigos? Conhecia ele há um tempo já, nunca tive confusão com ele, só que quando ele bebia, ele tem essa fama de querer bater nos outros. E foi o que me deixou com medo, ainda mais depois que ele me segurou. Eu vi ele Quando, saindo. quando o senhor desceu, em algum momento o senhor abriu os braços para tentar apaziguar a Sim, situação? sim, falei, olha, eles não precisa disso, eu te conheço desde pequeno, o que é que tá acontecendo? E ele não queria escutar, não queria conversa, tudo dele é briga. Antes desse momento que ele colou no senhor, houve alguma agressão física contra o senhor ou contra a Raíssa? Assim, ele não triscou em mim, né, antes disso, só no momento que eu estava indo para o carro. Fui em direção ao carro que ele foi até mim, mas houve agressões verbais, e me xingando, falando que iria me matar, xingando ela, várias palavras ofensivas. O senhor conhecia, então, os amigos dele que estavam lá, o Paulo e o André Felipe? Eu já tinha visto o André, o que estava aqui, eu não, não me Não recordo. conhecia. Conheci no momento lá. O André tem alguma coisa contra o senhor? Não, não, senhora. Sem mais, doutor promotor. Mauro, você descreveu bem aí o que tinha acontecido, né, na sua versão e trouxe bastante detalhe. E eu queria saber se você tinha bebido nesse dia, Não, tinha senhor. ingerido alguma bebida, Não, feito uso de senhor. droga. Não, senhor. Lembra de tudo bem, bem claramente? Sim, já tem um tempo, mas eu ainda me recordo de conforme eu Entendi. falei. E aí você, exatamente no ponto principal aqui dessa questão, você fala que se desesperou e não lembra, né? Não lembra onde atingiu, se foi mais de um golpe. Por que que você não lembra? Você tem problema de memória? Não, senhor, mas numa questão como estava, eu estava desesperado, um rapaz maior do que eu não contei quantos golpes, eu só sei que eu reagi e quando ele me soltou, ele correu para um lado, eu corri para o outro. Você não contou quantos golpes, e então não foram só dois? Foram conforme diz no laudo. Eu li Não, não, o no meu laudo é uma processo. coisa, o laudo é uma coisa. Estou te perguntando, você tentou acertar outros golpes? Não, senhor. Só dois? Sim, senhor. E onde você atingiu ele? É, Não estou perguntando do laudo, não. O laudo eu tenho aqui. sim. Onde você atingiu? Então, conforme todos sabem, que na hora que ele me segurou, eu reagi assim, ó, usei minha Ah, você estava força. de costas? Sim, ele me segurou por aqui, me joguei com a força do meu corpo e tentei fazer com que ele me soltasse. Então foi nessa região aqui, nessa região do abdômen. Você bateu mais de uma vez a mão assim? Sim, até ele me soltar. Foram Quando os ele me golpes soltou, até ele te soltar. sim, ele me soltou, eu parei, ele Então correu pode para ser um mais lado. de dois. Não, não tem como, É porque você porque bateu aí umas 4 vezes. sim, não teve como. Só. Porque assim que ele soltou, eu parei, não teve mais nada, foi só os dois para ele me E soltar mesmo. a Raíssa falou aqui hoje, e das outras vezes também, que ele não chegou a encostar em você. E você tá falando que ele encostou em você? Sim, estou falando sim. É, ele encostou em você. Sim. Ele encostou em você e você estava de costas. No momento que eu tava vindo pro carro, ele me segurou, Você ele estava me. com medo dele, desceu com Sim. uma faca e passou e ficou de costas para ele. Porque o carro tava na frente, eu tinha que ir em direção ao Entende? carro. A minha pergunta é: você falou que estava com medo da pessoa, sabia que ele Sim. brigava bem, que ele era maior que você, Sim. se armou com uma faca, desceu, passou por ele, ficou de costas para ele? Eu fui em direção ao carro. Entendi. Entendi. Como que era essa faca? Não sei descrever, era uma faca de cozinha. Lisa, serrilhada, De cozinha, não era serrilhada, não não. era de carne? Era de cozinha, isso. Entendi. E a faca foi para onde? Então, no momento da confusão, eu joguei pra fora do veículo, pela Quando janela. vocês já estavam em movimento e Sim, não eu estavam no joguei. Bandeirante mais. Estávamos no Bandeirante. Ainda no Joguei, Bandeirante? sim. Jogou no mato? Sim, em direção à pista. Não sei onde caiu exatamente. Eu joguei pela janela. Não mirei local. Entendi.
Ó, uma lesão perfurou o pulmão e alguns vasos, grandes vasos. Não, Excelência, ele afirma que ele nem percebeu a intensidade dessa lesão, né? Nem percebeu a intensidade da lesão. Você percebeu que a faca entrou inteira Senhor, nele, cara? na hora do medo, eu não. Senhor, eu tava com medo, Você estava o com cara medo, tava mas me deixou a agarrando. Raíssa lá embaixo. Você subiu, com medo você subiu e deixou a Raíssa lá embaixo, é isso? Ela estava do lado do carro, do Você motorista. conhecia o motorista? Não, não, senhor. E o motorista que estava fazendo a segurança dela? Não, senhor. Não, né? Não, senhor. Ela estava sem segurança, né? Estava no Sim. meio lá. Sim. A outra lesão perfurou o estômago. Uma foi bem no meio da barriga e a outra foi mais ao lado. Você disse que foi nesse mesmo momento aí? Você de costas para ele, fazendo assim? Ele me perfurou segurou, eu reagi, o tentei pulmão? virar. Você Eu virou? virei assim, ele Você ficou me virou? segurando, foi o Aí momento você que eu virou e mandou reagi de frente, então. de lado. Ele me segurou, eu virei de lado, tentando me defender para ele me soltar. E ele te segurava, antes de te segurar, ele falou alguma coisa? Assim, ele foi para cima de mim, só falou que eu ia ver. Falou que você ia ver. Sim. E você viu ele com alguma arma? Não, ele insinuava estar com alguma coisa, mas eu não cheguei a ver. Então, você falou bastante que tinha medo dele porque ele era bom de briga e maior. Você viu ele armado? Não vi ele armado. Ele insinuava estar com alguma coisa, mas eu não cheguei a ver. E ele precisava de arma para bater em você? Não precisava, Não precisava. não precisava. E como é que era o seu relacionamento com ele, cara? Então, tranquilo, via ele, cumprimentava, e aí, tudo bem, normal. E nesse dia a discussão era sobre o quê? Então, no momento que eu vi, ele estava discutindo com Raíssa. Sobre? Eu fui entender a situação, no momento da discussão, fui tentar entender o que estava acontecendo. E descobri que era porque ele comeu lá no restaurante, bebeu e não pagou a dívida. Mas até então não tinha relação a isso, eu não sabia disso. Tudo que eu queria era fazer ele não fazer nada com ela. No momento que eu tentei apartar a confusão, ele queria fazer comigo também, em frente à minha casa. Os amigos dele chamando ele para ir embora, ele não queria ir, em frente ao prédio onde eu moro, me ameaçando, tentando me oprimir. E tudo que eu fiz foi para me defender. Os amigos dele não te ameaçaram? Os amigos dele não, só Nada, ele. só ele. Pelo contrário, os amigos dele chamavam ele para ir embora, ele não queria ir embora da frente do meu prédio. A Raíssa afirmou aqui que ele chegou conversando com ela querendo pagar a dívida. Querendo pagar uma dívida, essa dívida aí que você falou. Você ouviu ele falando, eu quero pagar? O que você ouviu a respeito disso? Senhor, eu estava no banheiro no momento, eu só vi ele xingando ela, discutindo com ela indo para cima dela. Eu não vi o momento, quem cobrou quem, o que aconteceu. Ok, mas você saiu depois, continuou 2 dias com a Raíssa. O que ela lhe contou, cara? Ela estava passando mal, Ela não falou para você o que aconteceu? Ela chegou a ter. Ela teve que tomar falou. remédio, pai. Ela estava desmaiando, ela tava totalmente desesperada. Até hoje ela não te contou o que aconteceu. Então, hoje em dia nós não estamos mais juntos, Não, então nós não temos depois, os outros encontros. Não teve. 2 Ela dias não foi depois eu visitar fui você? preso. Ela não foi visitar você? Visitou eu alguns dias, sim. Entendi. E também não falou? Não, não conversamos sobre isso. Só uma coisa. E quando você subiu, a Raíssa pediu para você subir? Ela me chamou para ir embora. Vamos embora. E ela pediu para você subir, para você Não, botar uma senhor. Ela camisa? só me chamou para ir embora. Eu, como não vou sair sem roupa, nem descalço,
Fui no apartamento pegar minha roupa. E vocês não cogitaram subir e ficar no apartamento? Assim, não, porque o Uber já estava lá esperando e eu não imaginei Mas você que... está dizendo que tem um risco ali na sua frente ali. Você não... Sim, mas eu estava em frente à minha casa, senhor. Eu Sim. estava em frente à minha casa. Você morava lá? Morava lá, ficava entre lá e a casa da minha Você mãe. estava há quanto tudo tempo muito fora próximo. da internação, cara? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Nesses 3 meses você morou com a Raíssa os 3 meses? Sim. Você falou que ficava na casa da sua mãe lá? Entre lá é perto. É pertinho. E aí vocês não pensaram em subir e ficar lá até o Não, Wesley ir senhor. embora? Não, senhor. O motorista já estava lá esperando, apressando a gente. Foi o momento que eu fui pro carro e ele foi pra cima de mim. Entendi. E a sua internação foi por qual razão, cara? Senhor, na época dos fatos foi por drogas. Tráfico? Sim, senhor. Tráfico do quê, cara? Assim, isso eu não gosto de ficar relembrando meu passado, pois eu tenho vergonha disso. Então eu prefiro não responder essa questão do meu passado. Entendi. Mas você usava ou era só Na tráfico? época dos fatos, da internação, Isso, sim. internação. Você usava. Era dependente? Sim. Chegou a fazer algum tratamento? A internação foi um bom tratamento para mim. A internação foi o seu tratamento. Você não fez nenhum outro tipo de Não, senhor, tratamento? não precisou. Uhum. Você falou quanto tempo, né? Você falou quanto tempo? Desculpa, eu não me lembro. Não entendi. Quanto tempo você ficou internado? 1 ano e... 1 ano e alguns meses, eu não lembro exatamente os Teve meses. SEMI antes? Tráfico é SEMI, né? Você pegou a internação Sim, senhor. porque já tinha tido o que antes? Sim, senhor. O Já que fiquei tinha na tido antes? semi-liberdade. Senhor, igual eu falei, meu passado, isso foi bem antes do acontecido. Então, é coisas que eu não gosto de estar mencionando, eu tenho vergonha do meu passado. Você falou... Não, você pode Estamos não para responder. resolver É que hoje. você falou assim, eu tinha saído há 3 meses e a internação serviu para eu me recuperar Das de droga, né? sim. E aí eu tô afirmando, a internação por tráfico, na primeira oportunidade não há internação, é uma semi-liberdade. Você confirma isso? Você já tinha sido recebido semi? Sim, senhor, minha adolescência foi Inteira um pouco conturbada, problema. mas em questão de quê? De drogas, essa Roubo. questão. Sim, Roubo não em também. questão de violência. Roubo. Roubo Sim, tem já violência. aconteceu, já O aconteceu. doutor ele já Sim. disse que não quer. Excelência, responder. pela ordem. Entendo impertinência temática, Não, não Excelência. é questão de pertença temática, doutor, é que ele disse que não quer responder sobre passado. Wesley, pode permanecer em silêncio por orientação da defesa, tá? Aí você responde só as perguntas do seu advogado. Você não quer mais responder minhas perguntas? Em questão do meu passado, eu prefiro não. Não. Entendi. Os dois que estavam acompanhando o Wesley, algum deles chegou a entrar no meio de vocês? Não, senhor. Nenhum dos dois entrou no meio de vocês. Não, senhor. E eles falavam o que pro Wesley? Para ele se acalmar e vamos embora. Para ele se acalmar e vamos embora. E o Wesley chegou a pedir droga para você naquele dia? Não, senhor, não mexia mais com drogas. Não, mas ele, perguntando se ele perguntou para você. Não, Você senhor. estava 3 meses Eu fora, não não é tenho isso? envolvimento com isso. Ele não te pediu droga ali quando ele para e vai falar com você? Não, senhor. Eu só cumprimentei e fui pro banheiro. Entendi. A Raíssa, ela... Qual que era o tom que ela usava para conversar com Wesley? Por orientação da minha defesa, eu vou permanecer em silêncio. Não vai mais responder? Já falei o que eu tinha para falar, senhor. Entendi. Desculpe. Seus julgadores estão ali. Você pode estar querendo saber. Perguntas da defesa, o senhor quer responder? Sim, senhor, outros jurados também. Por favor. Então, doutor, Excelência, obrigado. Bom dia, Mauro, tudo bem? Mauro, eu queria que você esclarecesse como que foi a discussão entre eles dois. Quando você chegou lá embaixo, como que estava? Ele estava falando alto com a Raíssa? Conta aí para mim detalhes. Então, tava ele perguntando quem ela achava que era, para estar cobrando ele na frente dos outros, falando que ia mostrar para ela o que era bom, entendeu? E xingando ela. Xingando como? Pode falar a palavra. Piranha, vagabunda,
Você viu alguma vez ela chamando ele de caloteiro? Não, Lá de cima você não ouviu, não? não. Qual foi a razão que você apareceu na janela e falou, respeita a minha mulher? O que que tinha Eu de ouvi, desrespeito? eu ouvi os O palavrões, que que tinha de desrespeito? xingamentos, vagabunda, vai, isso é um desrespeito. Eu Certo. ouvi. O Paulo veio aqui hoje e ele relatou o seguinte, que estava ele e o André e que eles foram lá, tentaram apartar a briga por 2 vezes entre a Raíssa e a vítima, o Wesley. E que eles tentaram até tirar o Wesley, mas o Wesley insistiu em permanecer. Isso aconteceu? O André e o Paulo foi até lá para tentar puxar o Wesley, mas o Wesley insistiu em continuar ali discutindo? Puxar não, mas eles falavam, Wesley, não precisa disso, Wesley, calma, não precisa disso, vamos embora. Eles falavam, sim. A distância que ficou Paulo e André era distante do local ali que estava tendo a discussão? Não, senhor, tava tudo próximo. Tudo perto. Então eles escutavam tudo que estava acontecendo entre vocês. Certo. Quando estava tendo discussão, você costumava ali gesticular? Ou você ficou assim e dirigindo somente palavras? Sim, gesticulava, sim. Você chegou em algum momento a abraçar a vítima? Não, Vem cá, vamos fazer as pazes. A jamais. gente se conhece de infância. Jamais. De infância eu falei, a gente se conhece, mas não precisa disso. E sempre gesticulando. Sim. Certo. Em algum momento você falou, vamos deixar para lá, vamos resolver, para com isso. Quando você estava sem camisa, que eu falo. Sim, mas ele não queria ouvir, ele não queria. Estava ali alterado. Sim, ele exaltado. Nervoso ele. Certo. Ele teve outras passagens policial, você falou isso? Foi de agressões? Então, pelo que eu conheço, foi, porque muita gente que eu conheço já falou que já brigou com ele. Inclusive, teve um que ele tem a fama de ter desmaiado com um murro só, entendeu? Tá, beleza, tranquilo, entendido. Agora vamos para o momento que você foi para o carro. Você virou as costas e foi para o veículo. Isso, Seguiu o seu percurso, certo? isso. Qual era o percurso? Então, da porta do prédio para o carro. Você ia para onde? Você ia no entrar carro. no carro e você tinha um destino, não tinha? Sim, eu ia voltar pro bar. O bar, qual bar? Texas. Beleza. Quando você foi para o veículo, foi o momento que ele pegou e te puxou. Sim. Ele puxou, esclarece para a gente. O jurado está aqui para entender a circunstância do fato. Ele puxou a sua camisa ou ele já foi e te golpeou? Ele me puxou, me golpeando. Como que foi esse golpe? Você consegue tentar me... Como que foi? Ele pegou... Como se fosse me dar um mata-leão. Foi O que é mata-leão? O que é mata-leão? um movimento para enforcar, que é me deixar sem ar. Foi o momento que eu me desesperei e tentei fazer Como que ele você conhece esse mata-leão? Você sabe o quê? Já assistiu? Como que você Sim. define o mata-leão? É um golpe muito conhecido. Muita gente fala dele, né? Um golpe todo lugar. Qual o resultado desse golpe? O que acontece com a pessoa que está sendo ali vítima do golpe? Eu poderia desmaiar, até mesmo morrer, não sei se ele não me soltar. Depende do uso da força de quem está ali fazendo golpe. E qual foi a razão dele fazer isso contigo? Você chegou a ameaçar ele? Não, senhor. Esse momento, você desferiu algum golpe de faca nele? Até o que... momento do golpe? Antes do momento do golpe, não. Só a partir do momento que ele foi para cima de mim, que ele me segurou. Tá, e ele te deu o golpe, você já estava com a faca. Na cintura, sim. Então você desceu com a faca, debaixo da camisa. Sim. Ninguém viu. Ninguém viu. Você não teve ali nenhum uso de agressividade, em palavras. Não se achou o dono da razão, não. Agora eu tô com a faca, agora eu que mando. Agora ele vai ver. Era apaziguar a situação, pois ele estava ofendendo, na época, minha namorada, na frente de todo mundo, no meio da rua. Só queria que ele parasse com aquilo e que ele parasse de me ameaçar em frente à minha casa. Queria que ele fosse embora. Só que ele não foi. No momento que eu ia embora, ele foi para cima de mim, eu reagi. Tá, ele apareceu ali de forma eventual, ou tinha uma comunicação prévia entre vocês? Não entendi a pergunta. Quando apareceu o Wesley, vocês tinham combinado de se encontrar ou você foi ao banheiro e, por ironia do destino, ele apareceu? Eu cheguei, eles já estavam lá. Eles estavam bebendo no prédio ao lado. Um prédio aqui. O Wesley, André e Paulo. Isso, eles estavam lá bebendo. Eu fui pro meu Cumprimentou eles normalmente, não teve nenhuma troca de ofensa, nada disso. Não tinha nenhuma razão para isso acontecer. Jamais. Você vendia droga na época dos fatos? Ele foi comprar droga com você? Não, senhor. Entendi. Então a natureza da discussão foi uma cobrança da Raíssa, né, entre eles. Você foi intervir para apaziguar, mas com medo dele você utilizou da faca, né, para poder
continuar o seu percurso e o fato dele ter atacado você, que você utilizou da faca. Sim. Qual seria a estatura de Wesley? Ele é alto, baixo? Wesley é mais alto que eu, corpulento. Não sei exatamente. Você não ficou com medo, não, dele estar em 3? Wesley, Fiquei. Paulo e André? Fiquei, mas tipo, os amigos dele queriam que ele fosse embora, ou ele mesmo que estava muito alterado. Acho que os amigos dele não iam fazer nada comigo, é mais ele estava me ameaçando. E também eu queria ressaltar que na época dos fatos, Raíssa estava com suspeita de gravidez, eu estava com medo dele bater nela e isso poder. Refletir no Sim, filho, futuro filho, entendeu? né? E Tá, foi o que me deixou desesperado beleza. também. Você saiu, entrou no veículo, foi embora. Como que foi que você chegou até a polícia? Então, no momento que eu entrei no carro, fui embora. Desisti de ir pro bar, tá? Fiquei muito nervoso com a situação. Fui Abalado, embora. né? Sim. Você tinha Fui embora. intenção de matar ele? Não, tanto que quando ele correu, eu achei que tava tudo bem. Ele correu normal. Eu não achei que Quando ele te isso ia golpeou, acontecer. você estava ficando sem ar ou algo do tipo, te deixando Foi indefeso? muito rápido, me deixou indefeso, mas foi muito rápido. Assim que ele segurou, Você fez uso da faca logo em sim, seguida que logo em você ia ficar seguida. indefeso, né? Não Sim. tinha outra saída, você tinha que agir dessa Não forma. tinha. não- Doutor, perguntas objetivas, né, doutor? Certo. Sim, pode continuar. Aí você utilizou para se defender, foi isso. Tá. Como é que foi na delegacia? Você compareceu espontaneamente? Sim, após os fatos, eu esperei acalmar. No outro dia que eu fui receber a notícia que ele tinha falecido, até então ele estava normal, tanto que eu Você nem descobriu acreditei. por qual meio de Então, comunicação? estava conversando com minha prima pelo celular, pelo WhatsApp. Foi que ela me falou que ele tinha falecido. Eu nem acreditei, porque ele tinha saído normalmente. Não imaginei que ele tinha vindo a óbito. Eu fiquei abalado com a situação. Foi o tempo que eu resolvi conversar com o advogado para ir na Você delegacia. sofre com essa questão dele ter falecido? Até hoje, porque eu nunca imaginei que um dia eu iria fazer isso com alguém. Não foi minha intenção. Tudo que eu queria era afastar ele. Tá, e você foi na delegacia, procurou os policiais, chegou lá, tranquilo. Sim, no que eu cheguei lá, Teve eles algum me tipo de deram voz de intimação? A prisão. Polícia Civil foi lá na sua casa, bateu lá e falou assim: Wesley, você está intimado para depor. Teve isso? Não, 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 senhor. Eles não chegaram em casa. Eu fui na delegacia prestar meu depoimento, falar o que que aconteceu, falar que eu fui o O autor autor. da confusão, da morte de Wesley, só que cheguei lá, eles já me deram voz de prisão. E estou aqui até hoje. Certo, então você foi depor e lá mesmo ficou preso. Sim. E aí, como é que foi a ação policial? Eles te algemaram? Você prestou depoimento algemado? Sim, assim que eu cheguei, eles me deram voz de prisão, falaram que tinha um mandato para mim e me algemaram. E eles falaram que era sobre esse fato? Sim. Quanto tempo que você está preso? Você se apresentou dia 19? Um ano e vai fazer 1 ano e 5 meses agora, dia 19. 1 ano e 4 meses e uns dias. Entendi. Você está muito arrependido disso? Sim, mas se não fosse. Se eu não tivesse me defendido, acho que quem estaria aqui no meu lugar seria ele. Eu teria sido a vítima. Pois ele é uma pessoa muito, muito nervosa. Ele No dia dos gosta fatos, muito. ele aparentava ter usado drogas? Assim, drogas eu não sei, mas a bebida estava, obviamente, fedor de álcool, bafo de álcool, e ele estava com um copo de bebida. Doutora Patrícia vai fazer algumas perguntas. Mauro, eu estou satisfeito. Obrigado. Mauro, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Só o fato da estatura do Wesley, só esse fato te traz medo ou teria algum outro fator? Assim, o histórico dele, certo? Conhecia ele, conheço várias pessoas que já apanhou dele. Eu seria mais um. Você conhece por ter visto ele agredindo alguma pessoa ou alguém te contou alguma coisa? Nunca cheguei a ver, mas notícias. Várias vezes ele acabou com alguma festa, já pessoas da onde eu moro já apanhou dele. Muita gente falava dele, da fama dele, de brigão. Certo. Com relação à estatura, ele era muito mais alto que você? Ou mais baixo, médio? Como é Ele que era era, mais mais ou alto, menos? mais alto ele. Mais ou menos assim, assim? Não sei descrever exatamente, mas ele era mais alto do que eu, sim. Tá certo. Obrigada, Mauro. Obrigada, Excelência. Senhor jurado, tem alguma pergunta? Sim.
Obrigada. Essa pergunta, na verdade, seria mais para o doutor, mas eu vou tentar fazer aqui para o Mauro, se ele souber. Seu Mauro, o senhor em algum momento pensou em trazer o motorista do Uber para depor aqui, em chamá-lo para a gente conversar? Pensei, sim. Eu até conversei com meus advogados para tentar localizar ele, só que não conseguimos. Olhamos pelo aplicativo, tentamos entrar em contato, mas não conseguimos entrar em contato com ele. Mais alguma pergunta, senhores? Não? Então o senhor pode sentar lá. Nós vamos fazer um intervalo para o almoço agora. A gente deve retornar